Olá, hoje é 11 de abril, Dia Mundial da Doença de Parkinson, e esse é um dos assuntos do Nesp Notícias desta quinta-feira. O grupo ajuda pacientes a recuperar a autoestima. Mas é convivendo com a doença e aceitando suas limitações que eles aprendem que o diagnóstico não significa o fim da vida. Dívida da Coab. Prazo para definir o pagamento termina neste mês. Ontem foi realizada uma videoconferência para discutir a dívida da Coab de Bauru. Representantes aqui da cidade e do FGTS discutiram os rumos da negociação. O que ficou claro no encontro é que o prazo é curto. As entidades envolvidas têm até o fim do mês para enviar uma proposta formal, senão a dívida de mais de 300 milhões de reais, que já é cobrada na Justiça, será executada e pode trazer prejuízos para a população. Olha, aqui nós temos então os vereadores de Bauru. Representantes do FGTS de um lado da tela. Do outro, vereadores, membros da Prefeitura, Coab, sócios e funcionários da Caixa Econômica Federal. Separados por mais de 900 quilômetros, a tecnologia permitiu o encontro. Tudo para trazer uma solução para a dívida da Coab com os cofres públicos, que chega a 792 milhões de reais. Houve ao longo desse período... Vereadores questionaram sobre prazos e novas formas de parcelamento. Nós precisamos estudar com a capacidade de endividamento e principalmente de aporte mensal que a Prefeitura terá que retirar dos cofres públicos para ajudar a pagar esse possível parcelamento caso ele seja feito. Aqui você separou principal, juros e mora. Ficou claro que o mais rápido é fazer a negociação no prazo já estabelecido pelas regras do Tesouro Nacional. Ou seja, 165 parcelas até 2026, a uma taxa de 3,5% e com o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM de Bauru, como garantia de pagamento. Outra preocupação que os representantes do FGTS ressaltaram é de sanar a dívida que já está na Justiça e já chega a 301 milhões de reais. A ação de execução está parada há cerca de um ano para a Coab apresentar a forma de pagamento. O problema é que esse prazo vence agora no fim de abril. Sem uma proposta formal da Coab, a dívida será executada na Justiça e toda a cidade de Bauru pode sofrer as consequências. O Conselho Curador do FGTS pode incluir Bauru no cadastro de inadimplentes do governo federal, o que impede o recebimento de verbas da União. A Prefeitura e a Coab têm cerca de 20 dias para fechar os valores. Eu já tenho, por exemplo, o que a Coab vai passar. Porque hoje a Coab já paga 1,5 milhão por mês. Aí a Prefeitura vai ver o fluxo que ela vai. Então estão analisando isso para a gente, fechando isso nesses dias, a gente fala, ó, vai ser desse jeito. Aí então o projeto vai isso e a gente faz a proposta lá e manda o projeto para a Câmara. E aí que é o suficiente esses dois atos para a gente conseguir a suspensão, a prorrogação da suspensão da execução. A Prefeitura hoje ela tem um orçamento que para esse ano não há nenhuma previsão. Ou a Prefeitura faz cortes, né, nos seus serviços que ela faz junto à comunidade bauruense, ou ela arruma incremento de receita. Talvez uma mescla desses dois sentidos seria o melhor para que possa equacionar essa dívida. Agora os vereadores aguardam o projeto com a proposta para votação. Acho que é importantíssima uma reunião agora entre a Coab e a própria Prefeitura de Bauru com representantes do Legislativo e definir uma proposta, não dá mais. Acho que agora está na hora de definir se essa proposta vai ser anual ou vai ser uma proposta de prolongamento de prazo após 2026. E agora um recado para os mutuários que estão em débito com a CDHU. Neste sábado, a companhia faz plantões em Bauru para renegociar as dívidas. A meta é regularizar a situação de 124 moradores. Os plantões vão ser realizados em 2 locais. Na Escola Professor Geraldo Aroni, na rua João Prudente Sobrinho, número 95, no Fortunato Rocha Lima, das 9 da manhã ao meio-dia. À tarde, das 2 às 5, o plantão vai para o Salão do CAC, do Conjunto Habitacional Bauru H, na Rua 1, número 170.
Hora de saber como fica o tempo nos próximos dias. Chove nesta tarde em vários pontos do estado, como na cidade de São Carlos. Amanhã, o calor tende a aumentar e no sábado, uma frente fria deve trazer tempestades e deixar as temperaturas mais amenas. Em Bauru, são grandes as possibilidades de chover hoje ainda e amanhã também. A umidade do ar é de 65%. Os ventos sopram a apenas 5 km por hora. No início da tarde, a temperatura chegou a 28 graus em Bauru e permanece estável para amanhã. Em Piratininga, também pode bater nos 28 graus. Em Agudos, os termômetros devem chegar a 27. No próximo bloco, nosso assunto é a doença de Parkinson. O médico Luiz Fabiano Lopes vai falar com a gente ao vivo. Conheça histórias de quem superou as limitações da doença. Voltamos já. Hoje é o Dia Mundial da Doença de Parkinson. No Brasil, estima-se que cerca de 300 mil pessoas tenham um problema. A gente vai falar sobre os sintomas e o tratamento para o mal de Parkinson com o neurologista Luiz Fabiano Lopes. Doutor Luiz, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Boa noite, eu é que agradeço. Mas antes da nossa conversa, vamos conhecer o trabalho realizado pelo Grupo de Apoio ao Parkinsoniano de Bauru, o GAP. Uma vez por semana, profissionais, voluntários e pessoas com Parkinson se reúnem para compartilhar experiências e descobrir juntos formas de lidar com a doença. A falta de firmeza nas mãos não é desculpa para esconder o talento. Maria das Graças convive com a doença de Parkinson desde criança. Usa a tinta a óleo para colocar na tela as imagens que fazem parte do dia a dia. E começou a pintar há apenas 2 anos. Como é que foi quando você viu seu primeiro quadro pronto? Eu fiquei maravilhada, eu fiquei olhando e pensando, foi eu mesmo que fiz. Foi muito legal. Ela nunca foi atrás de diagnóstico porque achava que tremer era normal na família. Afinal, o pai também tinha a doença. O problema ficou mais grave há 10 anos e ela decidiu procurar ajuda. Encontrou neste grupo que reúne pessoas que têm o mesmo problema que ela. Agora eu estou bem melhor, agora eu não sinto vergonha mais não. E vou em qualquer lugar. Além do grupo aqui, eu participo em qualquer lugar. A iniciativa surgiu em 2006. O GAP, Grupo de Apoio aos Parkinsonianos, se reúne uma vez por semana. Aqui eles aprendem a desenhar, pintar, bordar e compartilhar os problemas. Conversando sobre as dificuldades, eles encontram forças para superar as barreiras. Esse compartilhamento, a vontade de viver, ajuda demais a superar as dificuldades. E só a satisfação que eles têm de saber que ainda tem capacidade, que eles têm potencial, que eles são úteis, ainda. Eles esquecem até da doença, esquecem do Parkinson. Aqui eles passam por atendimentos psicológicos e por terapias em grupo. A pintura e os diferentes tipos de bordados ajudam a controlar os tremores. Vai ajudar com que eles façam um treino e controle do movimento, tá? Lembrando que o parkinsoniano não tem, na verdade, tremor, quando ele está fazendo atividade, então o tremor dele é baseado no tremor em repouso. Então, quando ele está fazendo atividade, ele consegue ter o controle do movimento e desempenhar a função. Fica difícil imaginar que esses traços tão finos foram feitos por mãos que tremem. Fábio tem 59 anos, descobriu o Parkinson há 10. E para quem era professor de desenho industrial, perder a firmeza das mãos foi um choque. Eu pensei que eu tivesse, na verdade, um problema nevrálgico. Não sabia que era neurológico. Não sabia que eu tinha Parkinson. Quando o neurologista falou que eu tinha Parkinson, ele me examinou e falou que eu tinha Parkinson, eu não sabia o que fazer. Mas quando está com a lapiseira na mão, ele se concentra e as preocupações parecem desaparecer. Quando eu estou pintando, eu esqueço da vida, não fico preocupado com as situações ou com as condições que o Parkinson envolve. Eu esqueço que eu tenho Parkinson. Entre uma história e outra, eles compartilham experiências e aprendem coisas novas. Porém,
Mais do que ensiná-los a pintar e a desenhar, o trabalho deste grupo ajuda essas pessoas a recuperar a autoestima. Quando descobrem que têm a doença, os parkinsonianos se isolam. Medo de um vexame, vergonha de derrubar alguma coisa, falta de confiança para conviver em comunidade. Muitos acabam depressivos, principalmente se não têm apoio da família. O maior mal do Parkinson é o preconceito. A pessoa se sente diferente, vê que está envelhecendo rápido demais e que perde os movimentos precisos, anda devagar, começa a fazer tudo lentamente. Tudo contribui para a pessoa se sentir diferente. E daí, normalmente, ela se isola. Eu tinha vergonha na sociedade do tremor que eu tinha nas mãos, porque a gente vai pegar um copo de água ou refrigerante, a tendência é balançar, né? E onde tem muita gente, aglomeração, você pode estar esbarrando, estar derrubando em cima das pessoas. E eu achava falta de educação, assim, que a pessoa não ia entender que era porque eu tinha Parkinson. O que mais afeta inicialmente é a parte emocional, porque são pessoas que são muito ativas e, na verdade, se deparam com dificuldades nas atividades diárias, como pentear o cabelo e desempenhar as funções normais. Então, isso é o que mais assim, os deixa no aspecto depressivo, fica mais complicado essa parte emocional. Mas é convivendo com a doença e aceitando suas limitações que eles aprendem que o diagnóstico não significa o fim da vida. Histórias como a de Dona Iracema provam isso. Ela tem a doença há 35 anos e demorou quase 20 para descobrir o que tinha. Mesmo assim, não se deu por vencida e hoje, com 74 anos, está melhor do que quando descobriu que tinha a doença. Vou no médico direto, não falho com o meu remédio nem um dia. E faço muita atividade. Procurei me renovar com as atividades que eu faço e gosto muito de fazer atividade, impulso outro para fazer atividade também hoje, porque a atividade é tudo. As limitações existem, mas se entregar a doença é condenar-se ao isolamento. Por isso, é importante aprender a conviver com o problema e não perder a vontade de viver. E manter sempre um simpático sorriso no rosto. Doutor, mas em relação aos sintomas, nós vimos aí na reportagem que são vários e que muitas vezes as pessoas demoram para descobrir que tem um problema. E quando que se fecha o diagnóstico de doença de Parkinson? Justamente. Dentre os sintomas, aquele que talvez mais chame a atenção é o tremor. Então, muitos pacientes procuram o neurologista com quadro de tremor, acreditando que se trata de uma doença de Parkinson. Isso nem sempre é verdade. A doença de Parkinson ela não se constitui apenas no tremor. Ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso, progressiva, que infelizmente até o momento não se pode falar, não há uma cura para essa doença, para essa condição. E uma causa definida? Não, para a doença de Parkinson não há uma causa conhecida. É chamada de idiopática, a causa não é conhecida. Porém, há tratamento. Voltando à conversa do tremor, dos sintomas, o Parkinson não se caracteriza apenas por um tremor. Ele é um conjunto de sintomas, ou seja, ele além do tremor, existem outros achados neurológicos, como pobreza de movimentos e rigidez. O paciente fica duro, tem dificuldade nas funções motoras como um todo. Dificuldades na fala também podem aparecer. Também na fala. A fala tem o componente motor. O paciente tem dificuldade tanto nos movimentos do dia a dia, como também na fala. É também chamada de paralisia agitante a doença de Parkinson. Foi falado ali no GAP, muito interessante aquela reportagem, onde mostrou-se que o paciente ele não tem problemas com os movimentos, mas sim com o início dos movimentos, né? Ele tem uma dificuldade na iniciação dos movimentos e é um tremor de repouso, que ele desaparece quando o paciente inicia o movimento. Então, por isso que ela é chamada de paralisia agitante. Uma questão também que foi relatada é a questão da depressão. A depressão ela é um sintoma também da doença ou ela vem depois, pelo fato de o paciente se isolar, por se sentir envergonhado? Ambos.
A depressão na doença de Parkinson ela tem um aspecto bioquímico que é ligado à deficiência de dopamina. Então, naturalmente, o paciente vai tendo uma depressão desse neurotransmissor, dessa substância, e isso leva a uma condição, como foi falado, emocional no sistema límbico, né, no sistema das emoções, que caminha para a depressão, e também pela condição do paciente, que caso não tratado, ele se vê limitado em suas atividades, sente, como foi falado, aquela vergonha social, aquele retraimento, tende a se isolar. Então, tudo isso contribui para o paciente ter depressão. Por isso essas iniciativas que permitem a socialização desses pacientes são importantes, né? Muito, é fantástico esse grupo de apoio ao Parkinson, a gente conhece o trabalho deles, participamos, isso é muito importante. Tanto para o diagnóstico precoce, para já se começar um tratamento e evitar a progressão, a evolução da doença e se tratar, se pegar a doença apenas num estágio mais avançado. E não tem uma causa definida, mas tem uma ligação, tem um fator hereditário? Pessoas que tenham pacientes com doença de Parkinson na família têm mais chance de desenvolver? Sim, como todas as outras doenças degenerativas do sistema nervoso, a doença de Parkinson também é uma delas. Então o aspecto genético é forte também. Algumas vezes a doença de Parkinson é esporádica, não se tem essa correlação genética, né? E sobre o tratamento, então, doutor Luiz, o que se tem hoje à disposição? O tratamento, como eu falei, deve ser o mais precoce possível. Pessoa que tem um tremor, tem esses sintomas de rigidez, deve procurar logo o neurologista, e o tratamento consiste justamente na reposição dessa substância que eu mencionei, que é a dopamina, né? São drogas que atuam com função desse neurotransmissor e o tratamento tem que ser sempre inicialmente clínico, né? Com remédios, através de fármacos. Existem alguns casos selecionados que a gente elege para tratamento cirúrgico. Então tem cirurgia? Existe a cirurgia para a doença de Parkinson. Mas ela também não leva à cura, ela leva a uma melhora dos sintomas. Justamente. Uma vez que é uma doença progressiva, não se fala em cura, se fala em melhora, em tratamento. Então, tanto o tratamento clínico como o tratamento cirúrgico, ambos conseguem, na melhor das intenções, a melhora dos sintomas, a atenuação. E há alguma forma de a gente prevenir essa doença? Prevenção não, porque ela tem a causa desconhecida, mas bons hábitos de saúde, né, que não prejudiquem o sistema nervoso são recomendáveis, e hábitos saudáveis, procurar o neurologista o quanto antes tiver suspeita dessa doença. E a atividade física ajuda no tratamento também? Sem dúvida, atividade física, por ser uma doença do sistema motor principalmente, não só, colocar o paciente em movimento, devolver para ele aquela capacidade dele poder caminhar, poder iniciar, se comunicar, ou até mesmo atividades de vida diária, como se vestir, se alimentar, isso é fantástico. Esse é o grande objetivo da doença, trazer uma qualidade de vida melhor para o paciente. Doutor Luiz, muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu é que agradeço o convite, um prazer ter participado. O Unesp Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Boa notícia para os estudantes da rede estadual ou municipal. A partir de hoje, alunos de baixa renda que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou em particular com bolsa integral não precisam mais pagar a taxa de inscrição em vestibulares de instituições federais. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União uma lei federal que garante a isenção. Algumas universidades já davam esse benefício, mas com a lei agora é obrigatório. Além de estudar na rede pública, é necessário que a renda familiar por pessoa seja igual ou menor que um salário mínimo. Vamos falar agora de um assunto bem feminino. É difícil encontrar uma mulher que não se renda ao salto alto, mas é preciso ter cuidado na hora de usar. Sapatos e sandálias com saltos muito altos ou muito finos, que não dão firmeza ao andar, podem causar dores nas costas e nos pés. Eles deixam as mulheres mais charmosas e elegantes.
Os sapatos de salto alto fazem sucesso com o público feminino, não importa a idade. É elegante, é legal e faz bem, né? Tipo, a estrutura fica mais apresentável, eu acho muito bom. Gosto e elegância. Elas ficam mais altas, imponentes. Mais que um acessório, um item fundamental para manter a boa aparência no dia a dia. As mulheres adoram se vestir bem. Para caprichar no visual, a maioria aposta nos sapatos de salto alto. Mas o uso prolongado desses calçados pode causar uma série de problemas. O mais comum de todos é o joanete, um desvio dos ossos do dedão para a parte de fora do pé, que causa dor. Além dele, podem aparecer dores nas costas, nos joelhos, no tendão de Aquiles e na planta dos pés. Quanto mais fino e alto for o salto, mais chances de ter dor nessas áreas. Os de bico fino são os que oferecem mais prejuízo a longo prazo. O próprio sapato vai jogar um dedo contra o outro. Então o metatarso está sendo jogado para cá e os dedos estão sendo jogados no sentido contrário. Isso vai aumentar, vai piorar o joanete do paciente, às vezes chegando num ponto de necessidade de cirurgia. Por isso, a recomendação é usar um calçado mais confortável. A gente não vai falar para uma mulher que é vaidosa, que ela não use nunca mais o salto alto. Isso seria até absurdo da nossa parte. A gente tem também que ver o lado do paciente. Então, que não seja um salto tão alto, que ela restringe ali a 5 ou 6 centímetros a altura desse salto. Que a base do salto seja larga para aumentar o equilíbrio, para facilitar que ela ande de uma forma um pouco mais natural. E a parte anterior do sapato, isso é o bico do sapato, seja um bico um pouco mais largo, que fique confortável, não jogue os dedos uns contra os outros e acomode a parte anterior do pé dela de uma forma confortável. Trabalhar em pé a maior parte do tempo também aumenta as chances de ter problemas. Os tratamentos são variados e há casos até de cirurgia. Por isso, é importante dar folga aos pés para não parar no médico. Essas foram as notícias de hoje. O Unesp Notícias volta amanhã às 5h30. Tchau!